Nabucodonosor é um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia. Sua vida e trajetória não apenas marcam profundamente a história do Antigo Testamento, como também apontam para realidades espirituais que se cumprem plenamente no Novo Testamento. Ele foi o rei do grande império da Babilônia, o governante que conquistou Jerusalém, destruiu o templo e levou cativos os judeus, mas também foi o homem que teve de aprender pela força da mão de Deus que somente o Senhor governa sobre os reinos da terra. Sua história é um retrato vívido do poder humano que se exalta contra o Criador e da inevitável humilhação diante da soberania divina. É também uma mensagem profética que aponta diretamente para o reino eterno de Jesus Cristo, o único Senhor que reina para sempre. A ascensão de Nabucodonosor ocorreu em um tempo de declínio espiritual do povo de Judá. O reino estava mergulhado em idolatria e desobediência, mesmo após inúmeros avisos dados pelos profetas enviados por Deus. Jeremias, por exemplo, havia alertado repetidas vezes que o juízo divino viria e que Babilônia seria o instrumento usado para disciplinar o povo. Quando Nabucodonosor avançou contra Jerusalém, não foi apenas uma vitória militar, mas o cumprimento da palavra profética que Deus já havia anunciado. Ele tomou os tesouros da casa de Deus, levou utensílios sagrados para a Babilônia e deportou parte da elite judaica. Entre esses cativos estavam jovens de linhagem nobre, inteligentes e preparados, que seriam usados na corte do rei. Entre eles estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Desde esse início já se percebe o contraste entre o olhar humano e a revelação divina. Nabucodonosor acreditava que sua conquista era fruto de seu poder militar, mas a Escritura afirma que foi o Senhor quem entregou Jerusalém em suas mãos. Essa realidade ecoa de maneira impressionante no Novo Testamento, quando Jesus Cristo declara diante de Pilatos que nenhuma autoridade lhe seria dada se não viesse de Deus. O que aconteceu com Nabucodonosor serve de lição para todos os poderosos da terra. Nenhuma vitória, nenhuma autoridade, nenhum trono existe por mérito humano, mas tudo está debaixo do controle soberano do Criador. Um dos momentos mais conhecidos de sua vida é o sonho da grande estátua, registrado em Daniel capítulo 2. O rei foi perturbado por um sonho e exigiu que seus sábios não apenas dessem a interpretação, mas também revelassem o que ele havia sonhado. Diante da incapacidade dos homens, Daniel, guiado por Deus, revelou-lhe o mistério. Ele havia sonhado com uma estátua enorme, cuja cabeça era de ouro o peito e os braços de prata o ventre, e as coxas de bronze as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, atingia os pés da estátua, derrubando-a e despedaçando-a completamente, até que nada restava, e essa pedra crescia e enchia toda a terra. Daniel explicou que a estátua representava uma sequência de impérios mundiais. Nabucodonosor era a cabeça de ouro, símbolo da glória e do poder de Babilônia. Depois dele viriam outros reinos, sucessivamente mais frágeis, até que, por fim, surgiria um reino eterno, representado pela pedra, que não seria construído por mãos humanas, mas estabelecido pelo próprio Deus. Esse reino jamais seria destruído e subsistiria para sempre. Aqui, temos uma revelação direta que aponta para Jesus Cristo. Ele é a pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, a rocha eterna que derruba todos os reinos terrenos e estabelece o governo eterno. O sonho de Nabucodonosor não era apenas uma previsão política, era uma profecia messiânica. Mesmo depois dessa revelação, Nabucodonosor continuou a ser dominado pelo orgulho. Ele mandou construir uma enorme estátua de ouro, semelhante à que havia visto no sonho, mas dessa vez inteiramente dourada, como se dissesse que seu reino não teria fim. Mandou que todos os povos, línguas e nações se prostrassem diante dela ao som da música. Aqueles que desobedecessem seriam lançados em uma fornalha ardente. Foi nesse contexto que Sadraque, Mesaque e Abed-nego se recusaram a adorar a imagem. Sua fidelidade a Deus os colocou diante da morte, mas eles permaneceram firmes. O rei, furioso, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais e os lançou nas chamas. Contudo, ao olhar dentro da fornalha,
Nabucodonosor viu que não estavam 3 homens, mas 4, e o quarto era semelhante a um ser celestial. Os jovens saíram ilesos, sem sequer o cheiro de fumaça em seus corpos. Esse episódio mostra de maneira profética a presença libertadora de Jesus Cristo no meio do fogo. Assim como aqueles jovens foram guardados, também hoje Jesus Cristo está com todo aquele que crê, mesmo no meio das mais intensas provações. Com o passar do tempo, Nabucodonosor experimentou o auge do orgulho humano. Ele construiu palácios magníficos, fortaleceu Babilônia, que se tornou uma das cidades mais impressionantes da antiguidade, com seus muros imponentes e os famosos jardins suspensos. Em sua arrogância, o rei dizia que tudo era fruto de sua força e para a glória de sua majestade. Porém, Deus havia advertido por meio de um sonho que ele seria humilhado. E assim aconteceu. Enquanto ainda se exaltava em suas palavras, uma voz do céu declarou que seu reino havia sido tirado dele. Nabucodonosor enlouqueceu, foi expulso do meio dos homens e passou a viver como um animal, comendo erva como o boi, molhado pelo orvalho do céu, com cabelos crescidos como penas de águia e unhas como garras de aves. Ele permaneceu assim até reconhecer que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Somente quando levantou seus olhos ao céu e exaltou a soberania de Deus, seu entendimento lhe foi restaurado e seu trono devolvido. Esse episódio é um dos mais poderosos exemplos da queda do orgulho humano. Nabucodonosor aprendeu da forma mais dura que não há glória que dure diante do Criador. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que aconteceu com Nabucodonosor antecipa essa realidade. Todo homem, por mais poderoso que seja, terá de reconhecer a soberania de Jesus Cristo. A trajetória de Nabucodonosor também aponta para o contraste entre o orgulho humano e a humildade de Jesus Cristo. Enquanto o rei babilônico se exaltou e foi humilhado, Jesus Cristo se humilhou voluntariamente, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E porque se humilhou, Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Essa comparação nos ensina que o caminho da verdadeira grandeza não é a exaltação própria, mas a submissão a Deus. Tudo o que aconteceu com Nabucodonosor serve de alerta e de ensino. O apóstolo Pedro nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim como o rei da Babilônia precisou ser quebrantado para reconhecer a soberania do Altíssimo, também nós precisamos abandonar o orgulho e nos render ao governo de Jesus Cristo. Sua história mostra que todos os reinos passam, todas as glórias humanas se apagam, mas o trono de Jesus Cristo é eterno. Ele é a pedra que despedaça a estátua, o quarto homem que livra na fornalha, o rei que governa com justiça e verdade. O que aprendemos com a vida desse rei é que ninguém pode se manter em pé diante de Deus quando se enche de soberba. Mas quando há humildade e reconhecimento, há restauração. Nabucodonosor, no final, confessou que o Altíssimo é quem governa e que seu reino é de geração em geração. Essa declaração, saída da boca de um dos homens mais poderosos da história, aponta para a verdade eterna que hoje se cumpre em Jesus Cristo. E assim, a vida de Nabucodonosor continua ecoando como testemunho até os dias atuais. O orgulho humano é passageiro, mas o reino de Jesus Cristo jamais terá fim. Sua história é um chamado para todos nós. Não confie na força, na riqueza ou na glória deste mundo, mas confie somente em Jesus Cristo, porque Ele reina para todo o sempre. E assim chegamos ao fim dessa reflexão sobre Nabucodonosor. Sua trajetória, marcada por conquistas, orgulho, queda e restauração, nos ensina que os reinos humanos passam, mas o reino de Jesus Cristo é eterno. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre.